Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que eu me sinto muito mais confortável na cozinha ou pintando. Vamos assim dizer que a responsabilidade é mais tranquila. Mas amém. Glória a Deus por estarmos aqui. Amém? Hoje à noite nós vamos para uma breve reflexão no 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Geralmente dizem que tem que dar um título, né? Eu dei assim um título que eu vi que, não igual o Ivan, mas coloquei: a escrava que libertou o seu Senhor. Amém? Em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 1, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Até aqui. Senhor Deus, muito obrigado por estar aqui, meu Pai, porque foi o Senhor que nos conduziu até aqui nesse lugar. Ô meu Senhor, que eu não venha atrapalhar o agir do Espírito Santo, como tem sido desde o começo, Pai, através dos louvores, através das orações. Me ajuda, Pai. Eis-me aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, desde já. Então nós vemos aqui que durante uma das muitas invasões que Israel teve, vinda da Síria, foi levada cativa, através dessa, uma menina prisioneira, a qual foi designada, para servir na casa dele, junto à mulher, a esposa de Naamã. E nós não sabemos, a Bíblia não cita qual o nome dessa menina, qual a idade dela, não tem nada que diga isso. Alguns historiadores e algumas pessoas dizem que ela tinha, pelos fatos e relatos, menos de 15 anos. Então ela estava aí na faixa dos 12 a 15, o que nos mostra que o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quiser. Amém. Não importando quem seja. Amém. E por isso é que eu estou aqui. Se não fosse isso, eu não estaria, se eu não acreditasse assim. Então é desse jeito que o Senhor trabalha. Nós não sabemos, igual eu falei, o nome dela, mas sabemos de uma coisa: ela tinha sonhos, ela tinha projetos, ela tinha os ideais que uma garota de 12 a 15 anos tem, de crescer, de casar e por aí vai. Mas o destino foi fazer ela servir, trabalhar em um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, com costumes desconhecidos, e ainda, para completar mais ainda o cenário, na casa de um general leproso, e que, diga-se de passagem, tinha invadido a cidade dela, o local dela, quem sabe até tenha matado os pais dela, os familiares dela, e ela ali estava. E naquela época a gente sabe que a lepra era terrível, ela não tinha cura,
Em Israel, as pessoas eram separadas, eram colocadas distante da sociedade, longe, né, da sua família. Na Síria, nem tanto, né? A gente vê aqui que ele era general, e aí eu fico pensando aqui que ele deveria esconder esse fato de ter essa lepra, com roupas bonitas, né, de marcas, andando, escondendo a sua lepra, como muitas vezes nós fazemos com os nossos pecados. A gente tende a querer escondê-los, a não mostrá-los, né, nos encobrindo, né, querendo ser muito santos até às vezes. Mas ela, sabendo da situação, pois com certeza ali naquela casa tinha aqueles bochichos, né, dos empregados, de quem servia, dos escravos. Ele é esse general aí pomposo, mas é leproso, coitado dele. Deveria ter um quarto separado para ele, e poderiam até falar para ela: poxa, ainda bem que você se deu bem, está servindo a esposa dele e não a ele, senão você iria ficar leprosa. Mas ela não deu vida a isso. Ela, sabendo dessa situação, ela não deu. Isso não alterou o caráter dela, isso não fez nenhuma, não aumentou em nada, não deu raiva a ela, nada disso. Não alterou de jeito nenhum, porque com certeza os pais dela, o que ela aprendeu quando criança, é como está em Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa menina não se preocupou com a situação. Ela tomou coragem, falou à sua senhora do profeta. Ela não guardou esse segredo para ela. Ela poderia muito bem olhar e dizer: estou nem aí, ele matou o meu povo, ele me tirou de uma situação boa que eu estava para ser escrava aqui na casa dele, né? Mas não, ela, como está escrito em 2 Reis 5:3, ela disse, ela, sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela forneceu essas informações valiosas, né? Não ficou presa à circunstância que passava, ela tomou a atitude de ajudar. Não ficou se lamentando, não ficou, com certeza, para ela ter essa intimidade com a senhora dela, ela dava muito exemplo. Ela era uma pessoa digna, porque sendo escrava numa casa, falar com a senhora naquele tempo, naquela época, não era fácil. E o interessante é que a gente lê aqui esses 6 versículos e acha que foi de um dia para o outro que as coisas aconteceram, quando não foram. Isso aqui teve um tempo hábil, ali ela fazendo serviços domésticos, né? Mas ela fez como está em Mateus 12:34, parte B, que fala: porque a boca fala do que está cheio o coração. E o coração dela estava cheio de amor. Ela demonstrou fé e deu testemunho do Deus que ela servia. Não ficou revoltada, se lamentando, igual eu falei. E isso é que nós temos que aprender: que quando coisas ruins nos acontecer, Deus continua no controle. Ele não perde o controle. E que tudo vai depender da nossa atitude, do nosso coração, das nossas decisões e da nossa fé para com Ele. Porque é nos momentos ruins que a nossa fé é provada. Não é fácil, é fácil estar aqui diante dessa congregação e falar: tenha fé. Ter fé enquanto as coisas estão boas é fácil. Quando a aprovação vem, e nisso eu quero agradecer mais uma vez à igreja, que há um ano atrás, dia 25, agora vai fazer um ano da marca que o Senhor colocou no meu braço, para que eu testemunhasse do amor dele para comigo. Faz um ano que eu fiz a revascularização do coração, que botei 2 sapenas num coração que estava 98% entupido. E para a glória de Deus, nos meus últimos exames, a médica olhou para mim e disse:
70% você já está aí restaurado. Glória a Deus. Então nós temos que tomar essa decisão de ter fé, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ter fé naquilo que a gente vê é fácil, mas ter fé naquilo que a gente imagina que vai acontecer é difícil. E esta menina estava cheia de amor, e diferente do profeta Jonas, né, que se revoltou achando que Deus estava sendo injusto, pois ele queria a destruição daquele povo, né? Mas é decisão nossa tomar essa posição, e como Jesus nos ensina em Lucas 6:27: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E saibam, meus amados, que nossa vida está sendo observada em todos os lugares. Ninguém quer saber de ler Bíblia, eles querem observar como nós temos agido. E como aquela senhora, igual eu falei, recebeu aquelas palavras daquela menina e deu crédito. E como Naamã recebeu essa palavra da esposa e deu crédito. E como nós sabemos, ele foi lá até o profeta. E é isso que nessa noite eu gostaria de... Eu tenho me perguntado isso e gostaria de fazer essa pergunta aqui. Como temos chamado a atenção das pessoas do nosso convívio? Temos sido bênção? E como o Espírito Santo já falou aqui, através de orações feitas aqui, através de louvores, como nós temos chamado a atenção? Hoje em dia tem a palavra de influenciadores, né? Como nós temos sido influenciadores? Nós temos influenciado as pessoas para ir de encontro ao Senhor? Pois sabemos que quem opera o milagre, quem opera o impossível é Deus. Não é como Naamã achou que era o rei, levou lá um monte de ouro, um monte de prata lá, achando que ia comprar, mas não é. Não é assim. Nem sequer o profeta o recebeu. O profeta mandou, vai lá e mergulha 7 vezes lá no riozinho meio barrento lá, né? E para encerrarmos, né, essa breve reflexão, não sabemos se depois de tudo isso essa menina foi liberta, se ela ganhou honraria. E é isso mais um exemplo que ela dá para nós. Não é por nós que temos que ter honrarias, não é nós que temos que o meu nome está em letras luminosas, não é fulano que fez, não, tudo é de Deus, vem dele. E como está em 1 Timóteo 2,4, que o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Amém, e cheguem Jesus. Ao pleno conhecimento da verdade. Amém. E uma das coisas também que eu aprendo nesse texto é que a cura é um bônus, porque o que o Senhor quer e deseja é a salvação de cada um de nós. Amém. Às vezes eu tomo um pouco do partido de Jonas, né? Eu até brincando esta semana falando, né, que às vezes a minha oração tem sido: Senhor, para algumas pessoas que a gente não pode citar nenhum nome, né? Arranca aquele coração, Senhor, e paro aí. Eu não digo para trocar o coração, só que arranque. Amém? Convido a amada igreja para se pôr de pé. Oh, meu Senhor, muito obrigado, meu Deus.